Olá! Hoje você vai aprender a realizar cálculos de concentração dos medicamentos. Nessa super aula, você vai aprender o significado dessa expressão através de exemplos práticos. Vai aprender o que é proporção e porcentagem. E tem muito mais. O que é solução isotônica, o que é solução hipotônica, o que é solução hipertônica, com alguns exemplos. Irá realizar exercícios com valores reais do dia a dia para praticar o que aprendeu nessa aula. Mas antes de começar nossa aula, quero pedir para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber os conteúdos assim que forem publicados. Quando vamos preparar um medicamento, muitas vezes precisamos infundir ou diluir em alguma solução. Então, precisamos saber qual é a concentração dessa solução que iremos utilizar. Para isso, nós devemos realizar um cálculo para saber a sua concentração através de porcentagem usando a regra de 3. Quando eu falo em concentração de solução, estou me referindo à relação entre a quantidade de soluto, como por exemplo o café, que é em menor quantidade, e a quantidade de solvente, como por exemplo a água, que é em maior quantidade. Então a relação é 1 colher de café para 100 ml de água. Se preferir, podemos utilizar o exemplo do cloreto de sódio a 0,9% de 100 ml. Ele é composto por cloreto de sódio 0,9%, que em gramas é 0,9 gramas. Esse é o nosso soluto, que é em menor quantidade. E água para injeção 100 ml. Esse é o nosso solvente, que é em maior quantidade. Mas como saber o porquê desse 0,9% se transformar em 0,9 gramas? Em primeiro lugar, precisamos entender o que é proporção. A proporção é uma fórmula que mostra a concentração da solução e consiste na relação entre soluto e solvente expressa em partes. Mas o que isso significa? Nesse exemplo, eu tenho proporção de 1 para 40. Isso indica que eu tenho 1 grama de soluto para 40 ml de solvente. Em segundo lugar, precisamos entender o que é porcentagem. A porcentagem é outra forma de mostrar a concentração. Mas o que isso significa? O termo porcento significa centésimo. O percentual é a fração, onde o numerador é expresso e o denominador que não aparece é sempre 100. Ou seja, o número que vem antes do porcento indica quantas partes de soluto, menor quantidade, existem em 100 partes da solução, maior quantidade. Na prática é assim. 5% indica que eu tenho 5 gramas de soluto em 100 ml de solvente. Se eu tenho um soro glicosado a 5%, então eu tenho 5 gramas de glicose em cada 100 ml desse soro. Conseguiu entender? Existem 3 tipos de soluções. Vamos ver agora cada uma delas. O que é uma solução isotônica? É uma solução que possui a mesma concentração plasmática, ou seja, uma solução com concentração igual ou mais próxima possível à concentração do sangue. Um exemplo é o cloreto de sódio a 0,9% de 100 ml. Ele é composto pelo cloreto de sódio 0,9%, que é igual a 0,9 gramas, que é o nosso soluto em menor quantidade, e água para injeção 100 ml, que é o nosso solvente, em maior quantidade. O que é uma solução hipotônica? É uma solução que possui baixa concentração plasmática, ou seja,
com concentração abaixo da concentração do sangue. Um exemplo é o soro glicosado a 2% de 100 ml. Ele é composto por glicose 2%, que é igual a 2 gramas, que é o nosso soluto, em menor quantidade. Água para injeção, 100 ml, que é o nosso solvente, em maior quantidade. O que é uma solução hipertônica? É uma solução que possui alta concentração plasmática, ou seja, uma concentração acima da concentração do sangue. Um exemplo é o soro glicosado a 10% de 500 ml. Ele é composto por glicose 10%, que é igual a 10 gramas, que é o nosso soluto, em menor quantidade, e água para injeção de 500 ml, que é o nosso solvente, em maior quantidade. Então, depois que a gente viu o que é proporção e porcentagem, fica mais fácil quando a gente for realizar os exercícios utilizando a concentração dos medicamentos. O cálculo de concentração dos medicamentos é feito através da regra de 3 simples. Agora, nós vamos realizar exercícios para praticar, ok? Quantos gramas de cloreto de sódio há em uma solução fisiológica de 500 ml a 0,9%? 0,9 gramas para 100 ml, que é o nosso 100%, lembra lá da porcentagem? E tenho X para 500 ml. Então, realizando a regra de 3, 100 ml vezes X igual a 0,9 gramas vezes 500 ml. X igual a 0,9 vezes 500 dividido por 100. X igual a 450 dividido por 100. Nossa resposta é 4,5 gramas. Então, nós temos 4,5 gramas de cloreto de sódio em uma solução fisiológica de 500 ml a 0,9%. Quantos gramas de glicose há em uma solução glicosada de 1000 ml a 5%? 5% é 5 gramas. Então, vamos realizar a regra de 3. 5 gramas para 100 ml, X para 1000 ml. 100 ml vezes X igual a 5 gramas vezes 1000 ml. X igual a 5 vezes 1000 dividido por 100. X igual a 5.000 dividido por 100. Nossa resposta é 50 gramas. Então, nós temos 50 gramas de glicose em uma solução glicosada de 1000 ml a 5%. Quantos gramas de cloreto de sódio há em uma ampola de cloreto de sódio de 20 ml a 20%? 20% equivale a 20 gramas. Então, 20 gramas para 100 ml, X para 20 ml. 100 ml vezes X igual a 20 gramas vezes 20 ml. X igual a 20 vezes 20 dividido por 100. X igual a 400 dividido por 100. Nossa resposta é 4 gramas. Então, nós temos 4 gramas de cloreto de sódio em uma ampola de cloreto de sódio 20 ml a 20%. Para você que tem dificuldade em resolver regra de 3, eu fiz um e-book ensinando como resolver em apenas 5 passos de forma fácil e definitiva. Vou deixar o link na descrição e nos cards para você baixar gratuitamente. Quantos gramas de cloreto de potássio há em uma ampola de cloreto de potássio de 10 ml a 10%? 10% equivale a 10 gramas. Então, 10 gramas para 100 ml, X para 10 ml. 100 ml vezes X igual a 10 gramas vezes 10 ml.
x igual a 10 vezes 10 dividido por 100. X igual a 100 dividido por 100. Nossa resposta é 1 grama. Então, nós temos 1 grama de cloreto de potássio em uma ampola de 10 ml a 10%. Quantos gramas de glicose há em uma solução glicosada de 500 ml a 5%? 5% equivale a 5 gramas, então 5 gramas para 100 ml, x para 500 ml. 100 ml vezes x igual a 5 gramas vezes 500 ml. X é igual a 5 vezes 500 dividido por 100. X igual a 2.500 dividido por 100. Nossa resposta é 25 gramas. Então, nós temos 25 gramas de glicose em uma solução de 500 ml a 5%. Na próxima aula, iremos realizar exercícios de penicilina cristalina. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação da próxima aula. Te espero na próxima aula!